Olá, muito bom dia para você que está nos acompanhando aqui nas redes sociais do Lance Itapema. Está começando mais um Café com Política. Hoje nós estamos recebendo aqui, na verdade, estamos iniciando uma nova série de entrevistas com pré-candidatos a prefeitos da região. Desta vez, a cidade escolhida foi Bombinhas. E para iniciar essa série de entrevistas, nós recebemos aqui em nossos estúdios a Jadna Matias da Silva, ela que é pré-candidata a prefeita de Bombinhas pelo Partido Novo. Seja muito bem-vinda, Jadna. Bom dia, Débora. Muito obrigada pela recepção, pelo espaço. É muito importante para nós. Muito obrigada. Exatamente. Então, você que está nos acompanhando, que está aí nessa live aqui no Facebook também, que depois vai ficar lá no nosso YouTube, fique muito à vontade para compartilhar, enviar para quem você conhece que é da cidade de Bombinhas, para que fique muito bem informado sobre os pré-candidatos da cidade. Essa é mais uma oportunidade que o Lance Itapema está dando para você, eleitor e cidadão da cidade de Bombinhas, para conhecer os pré-candidatos da sua cidade. Então, vamos iniciar a nossa entrevista de hoje. Jadna, já dei as boas-vindas, né? Mas a primeira pergunta que a gente faz para todos os nossos pré-candidatos, quem é a Jadna? Então, Débora, eu sou advogada há quase 16 anos em Bombinhas. Hoje eu administro um escritório na cidade, que tem filial na cidade de Brusque também. E sou nativa, sou natural de Bombinhas. Tenho hoje 4 irmãos que trabalham comigo na advocacia, né? Uma filha, 2 pets. Enfim, tem muitas coisas, né, dependendo da abordagem aí que eu posso falar sobre quem é a Jada, mas inicialmente hoje é isso, né. Por que que a Jadna colocou o nome à disposição do Partido Novo para ingressar na vida pública? Certo. Eu, tive como, motivação, eh, principal, né, a vontade de trazer para a política uma nova abordagem, né, uma nova forma de fazer política. O meu start se deu ali nas eleições de 2022, quando o Lula venceu as eleições. Até ali eu era alguém bem afastado da política, sem interesse algum, né, não tinha um olhar voltado para a política, porque, assim como muita gente, via aquela política, né, aquela forma de fazer política como algo destrutivo, algo ruim, né? Enfim, quando o Lula venceu as eleições, eu tive fui bastante impactada, eu percebi que a minha inércia em relação ao assunto, me tornava, de certa forma, também responsável por isso, tá. E aí eu, resolvi definitivamente, né, sair de uma indignação que eu tinha e partir para uma ação, me filiando ao Partido Novo. E isso também aconteceu porque existia o Partido Novo. Né, eu, apesar de estar, desinteressada na política, mas eu já votava nos candidatos do Partido Novo, já Já tinha um movimento acompanhava ali, uma ideologia, um pensamento já similar, já já tinha uma familiaridade. exatamente, nós já víamos ali, mandatários do Partido Novo atuando, né, de uma maneira séria, de uma maneira coerente, então isso me deu ali uma oportunidade de ingressar na política dentro de um contexto, digamos, aprovado por mim, né, em que eu me sentisse à vontade. Tá, então hoje você é a pré-candidata do Novo e também, gente, não vamos deixar de registrar aqui a presença do Diego, que é o vice. Sim. Gente, é a primeira vez que eu vejo uma chapa formada de uma forma tão cedo, né, Jadna? Exatamente, exatamente. O nosso pré-candidato a vice-prefeito, Diego Pinheiro, está aqui conosco, né? Nós temos aí já um projeto definido com o grupo, com o partido, né? Os filiados. Nós lançaremos chapa pura nas eleições de 2024. Mas esses detalhes a gente conta ali Sim, só no finalzinho. ok. Mas vamos lá. Então, Jadna, vamos dar continuidade aqui às nossas perguntas a respeito da cidade de Bombinhas. A cidade de Uhum, Bombinhas é uma cidade conhecida nacionalmente, até mundialmente, pelas suas belas praias, pelas belezas naturais. E é uma cidade também que tem um olhar para a política diferente, né? uhum, Assim como Itapema, Porto Belo, eu acho que tem um, há famílias, né, que estão uhum, ali há muitos anos, né, uhum, que estão no controle da cidade ou que estão ali digamos assim, se revezando no poder. uhum, Isso uhum. acontece em Bombinhas Exato. também. Uhum. Como é que você avalia, por exemplo, a atual gestão? Então, o que acontece, Débora, é que nós temos hoje uma gestão que já está há 12 anos no poder. Isso por si só já é algo que merece atenção,
né? Não é saudável, né, essa permanência no poder por um grupo político. Inclusive, é visível que essa falta digamos assim, de benefício para a cidade, né? Porque chega num ponto que as coisas acabam se tornando realmente assim tóxicas, né? Que as ações elas acabam sendo, né? Os interesses acabam se desvirtuando, né? Enfim, o que que acontece em Bombinhas hoje? Nós vemos uma cidade que vem se desenvolvendo naturalmente pelas suas belezas naturais, né, as suas trilhas, as suas praias. As pessoas elas vão para Bombinhas porque nós temos essa preciosidade que é a nossa natureza exuberante. E vemos uma administração que não está preocupada com a qualidade dos serviços públicos, com a entrega de serviços públicos de qualidade, tá? E, enfim, a nossa intenção, né, é mudar essa realidade, tá? Então, é isso. O que eu vejo em Bombinhas hoje é essa necessidade de alternância de poder. De alternância de De poder. Mas alternância de se poder. fosse para fazer uma avaliação específica da atual gestão Da, desses últimos o- 4 anos, digamos assim, sim, 8 anos no caso. 12 anos, né? O que eu diria, porque eles estão há 12 anos no poder. O que eu diria é que, na minha avaliação, não há preocupação com qualidade na entrega dos serviços públicos, tá? Então, se mostra muita coisa, se mostra obras, mas não se preocupa-se com a qualidade dessas obras. E nós estamos falando, inclusive de serviços também, não se preocupa com a qualidade dos serviços, né? Então, não se preocupa-se com a qualidade da entrega da saúde. Por isso que nós temos aí mais de 1.000 pessoas esperando em filas de espera só para ultrassonografia, sem contar outros procedimentos. Pessoas há anos esperando por cirurgias, né? Não se preocupa com qualidade da entrega do serviço da educação. Por isso que desde 2013, quando iniciou essa gestão, nós não estamos acompanhando a meta do IDEB. Isso é realidade, isso está nos dados oficiais, né? Por isso que nós não temos hoje transporte público de qualidade. Nós temos lá 2 vans que atendem as pessoas de uma maneira completamente desqualificada, sem acessibilidade, sem atender ao público, né? Em geral. Enfim, o município ele não trabalha políticas públicas para atrair investimento, para atrair transporte público interessados em prestar um serviço de qualidade. Não há essa preocupação, né? Por isso, quando eu digo que os interesses já são outros, né? Não em realmente trazer para a cidade serviços de qualidade. Tá? E se a gente pudesse elencar 3 prioridades para a Uhum. cidade de Bombinhas, quais seriam? As prioridades hoje para Bombinhas, no meu ponto de vista, né, e pelo que nós já avaliamos, é o saneamento básico, né? Nós temos aí a primeira delas. E por que a primeira delas? Porque o saneamento básico, nós estamos falando de uma península, né, rodeada aí por belas praias, que tem como o turismo como principal atividade econômica em decorrência dessas belas praias, dessa natureza, né? E nós precisamos preservar isso e manter isso, enfim, realmente assim, de maneira sustentável. O saneamento básico, ela é uma obra muito necessária para a nossa cidade. Eu digo É, que é a obra que ninguém quer fazer do saneamento básico, porque é, dá trabalho, as pessoas exato, reclamam e fica embaixo da terra e ninguém vê. exato, exato. Quando eu digo para ti, né, que existe aí uma necessidade de mostrar serviço e que Uhum. não se entrega, não se faz o que tem que ser feito, o ponto do saneamento básico é um deles, né? Porque se coloca um calçamento na rua, não se preocupa-se com o saneamento básico. Tanto que hoje se quebra essa mesma rua que se pagou para fazer, para colocar cano, né? Enfim, hoje nós temos aí um contrato bilionário com a empresa de concessionária de Águas de Bombinhas, da Águas de Bombinhas, que foi firmado em 2016, bilionário. Existia aí uma promessa da gestão na época de entregar 97% ou 96% de saneamento básico em 2021, não foi entregue. Hoje nós temos 18% de tubo enterrado, tá? Essa é a realidade. Então nós não temos aí uma expectativa real de ter um saneamento básico concluído, apesar de tudo que já se investiu e da alta taxa de água e de esgoto que é cobrado na cidade, né? É aí uma das maiores da região. Então, o saneamento básico seria uma prioridade, né? E
Outra prioridade, qualidade da saúde, qualidade na educação, tá? Como é que Bombinhas tá a saúde hoje de a Bombinhas? saúde hoje de Bombinhas é falta gestão de saúde, né, eu qualifico dessa forma. Por que que falta gestão de saúde? Nós temos profissionais qualificados, profissionais efetivos qualificados, mas não se preocupa, como eu disse antes ali, com a qualidade na entrega dos serviços. Por quê? Porque não se tem uma gestão, não se tem uma equipe administrando isso que se preocupe em acompanhamento de resultado, né? Como eu disse antes, não se preocupa em fazer diagnóstico rápido, não se faz exames para identificar os problemas de saúde, para se dar os encaminhamentos em tempo hábil das pessoas realmente terem a saúde, digamos, né, curada, nesse sentido, né? Então, falta gestão de saúde, porque nós temos bons profissionais, mas não entregamos o resultado que se espera, Que é o tá? mesmo que você acredita que acontece na educação. Que é o mesmo que acontece na educação. Nós temos ótimos profissionais da educação, funcionários efetivos, né? Profissionais efetivos, mas não tem gestão, né? Não se preocupa com a aprendizagem das crianças. E isso nós vemos nos dados oficiais, né? Como é que tá o índice do IDEB que você A falou? situação, o índice do IDEB, o IDEB desde 2013 ali, né? Hoje, em 2021, né? Que é a marca que aparece no finalmente ali, existia ali uma previsão de 6,1. Bombinhas atingiu 5,2. Nós temos um plano municipal de educação, inclusive, de 2015, para 10 anos, 2025, que previa, salvo engano, 7,2. E já previa além do IDEB, por quê? Porque Bombinhas teria essa capacidade, né? Teria essa capacidade de atender, de elevar o nível de educação para um 7,2, além do IDEB nacional, que é 6,1. Mas Bombinhas atingiu 5,2. Então não atingiu nem a marca nacional e nem a marca Prevista. do próprio município, né? E nós estamos falando de um município rico, de um município próspero, com belas praias, né, que atrai o turismo naturalmente, né? Então tá. Então você consegue elencar aí saneamento básico, saúde e educação. Teria algum outro Isso. hoje que você, dentro de Bombinhas, você fala assim: "Não, isso aqui precisa ter um olhar Transporte especial"? transporte público também, né, o transporte público precisa ser resolvido, porque sendo um município turístico que, demanda, né, de mão de obra, as pessoas elas precisam chegar no trabalho, as pessoas precisam sair do município para estudar, né, e nós temos hoje, pessoas recusando trabalho, porque não tem como chegar no trabalho. Essa é a realidade da cidade. Nós não temos, apesar de ser um município pequeno e de ter total condição de ser cercado por uma ciclovia segura, nós não temos isso. Eu, como advogada, já acompanhei alguns processos de morte no trânsito de pessoas usando bicicleta para ir trabalhar. Então, é algo que pode ser corrigido, é algo que pode ser resolvido, né? A questão da acessibilidade até a cidade de Bombinhas é algo que, sempre me chamou a atenção, Uhum. porque Bombinhas e Porto Belo ali estão praticamente interligados, é como se fosse um Isso, caminho só, isso. né. Uhum, Ali aquela obra tão falada do segundo acesso, uhum, enfim, ou de uma obra mais estruturante para que Bombinhas tivesse também essa independência de uma saída para a BR-101 sem depender tanto de Porto Belo, até para dar uhum, fluidez ali no tráfego de veículos, né. uhum, É algo que sempre me chamou a atenção, porque eu ficava pensando: "Nossa, em alta temporada a gente sabe que o grande problema, até as pessoas que moram aqui em Itapeva, às vezes querem ir para Bombinhas, não podem, uhum, porque são 3, 4 horas de fila", uhum. né. Exato. Então, eu vejo que, assim, a longo prazo, né, os próximos gestores precisam pensar também na mobilidade urbana de Exato, Bombinhas. exato. Nós temos, veja, essa dificuldade, que é algo já bastante antigo, né? Bastante antiga. Eh, Como alternativas, né? Já se falou em túnel, inclusive algo que foi até recomendado pelo Ministério Público, como forma de não afetar o meio ambiente, porque nós temos ali uma costeira de Zimbros que é preciosa e que tem que ser preservada. É muito preciosa, né? E túnel, impediria aí a possibilidade de exploração, né?
E também resolveria, por outro lado, a situação da mobilidade ali, né, do acesso ao município. Tem o fato de que nós precisamos sim ter diálogo com o município de Porto Belo. Nós somos vizinhos, municípios irmãos. Não tem como pensar na solução desse acesso para Bombinhas sem dialogar com Porto Belo. Então, esses interesses políticos eles têm que ficar de lado, né? Infelizmente, isso acaba travando muita coisa. Quando se vence uma eleição para representar o povo e os interesses da população, tem que se esquecer partido político, se esquecer política, no meu ponto de vista, né? O que acaba não acontecendo com aqueles que estão interessados em fazer uma carreira política, né? E permanecer, perpetuar no poder, né? Então é isso, essa é uma opção, seria o túnel. Também analisamos ali com a equipe, né, a questão do transporte marítimo, seria talvez uma alternativa para Bombinhas. Nós teríamos condições aí de fazer um transporte por balsa ou por outras, né, outras alternativas mais modernas, enfim, Bombinhas direto a Itapema, Bombinhas Porto Belo. Isso, inclusive, poderia fomentar aí a atividade econômica através dos pescadores, né? Nós temos hoje muitos pescadores que hoje ainda praticam a pesca industrial, que já estão se aposentando, que não, ou que se não estão se aposentando, não gostariam mais de estar longe da família, só que não tem alternativas de trabalho dentro da cidade. Não tem uma outra atividade Não tem econômica, outra né? atividade, né? E nós somos uma terra de natureza da pesca, que poderia ser aí, enfim, de repente, trazido como uma ideia para a gente poder vincular, né, essa atividade raiz de Bombinhas, que é a pesca, com o turismo. Bom, você falou já, Dina, do saneamento básico, da saúde, da educação, do transporte público, que são muito importantes, e sempre falando do turismo de Bombinhas, né? Uhum, E a gente também sempre vai falar das belezas de Bombinhas, que isso, são belezas que são conhecidas nacionalmente e internacionalmente. Hoje, a principal atividade econômica de Bombinhas é o turismo. é o turismo. Como fazer? A gente sabe que uma prefeitura e um município não pode depender apenas de uma atividade, né, Uhum, econômica líder. uhum, Como o Novo avalia, né, uhum. né, pulverizar as atividades econômicas de Bombinhas, Uhum. Bombinhas e em suas diversas potencialidades. Uhum. Então, quando a gente fala em turismo, a gente tem que pensar que o turismo ele não se reduz, né, a esse fluxo de temporada, hotelaria, tal, né? Nós temos que pensar que também atrai o turismo a cultura local. Então, hoje nós falando agora especificamente, porque inclusive nós estamos nesse momento, o Saragaço, que é um evento realizado pela comunidade de Bombinhas, que dá um show em organização, em eficiência, e traz, né, para a população da cidade e para a população pesqueira, para os pescadores, aí reviver toda essa história, as atividades, enfim. O Saragaço hoje ele é um evento que fomenta a cultura na cidade e também pode ser trabalhado aí ele e ideias similares, né, para fomentar o turismo através dessa cultura, Em outras através épocas do desse ano. resgate em outras épocas do ano. Então nós estamos em pleno inverno agora, né? E temos aí essa festa maravilhosa que acontece aí durante todo o mês, não apenas agora nos 3 dias que vai ter no próximo final de semana. Por quê? Porque durante todo o mês eles fizeram atividades com os pescadores em rancho de pesca, né? Então, e toda vez que acontece um lance de tainha, e a comunidade ela vai, os turistas eles vão. Se isso Participam. fosse divulgado, se isso fosse realmente fomentado, então ah, nós temos o novo como propósito, né, de trabalho, dar às pessoas condições de desenvolver a sua criatividade. Nós entendemos que não deve haver uma centralização de atividades e de poder em torno do governo, né? O governo ele existe para dar para as pessoas sustentação, para elas criarem e para naturalmente se desenvolverem, né? Então, eu cito o Saragasso como um exemplo. Acredito que muitas outras coisas poderiam se trabalhar dentro da cidade através desse resgate, tornando aí a cidade atrativa durante todo o ano para visitação
do turismo e tudo mais. A juventude de Bombinhas hoje, como é que você avalia, o jovem de Bombinhas e suas Uhum. oportunidades? É precário. Por que precário? Justamente pela deficiência na educação. Eu, Débora, estudei, na escola Leopoldo José Guerreiro, que é a escola estadual de Zimbros, do bairro de Zimbros, do pré-escola até o ensino médio. Então eu sou formada numa escola estadual pública de Bombinhas, do bairro de Zimbros. Assim como eu, muitos dos meus colegas hoje se tornaram trabalhadores, da iniciativa privada ou do setor público, empreendedores, são pessoas de sucesso. Naquela época, nós tivemos uma boa educação pública, mesmo sendo pública. Hoje, nós vemos os nossos jovens sem essa expectativa, porque pouco se preocupa, como eu falei, com a aprendizagem deles, se vê os jovens na ociosidade, né? Não há na cidade um programa de combate a drogas, que faça com que esses jovens, né, não se aproximem desse mal, né, e vejam de outra, né, tenham uma expectativa de vida diferente. Enfim, eu considero que é precário por isso, tá? Se nós não olharmos para a educação, não há como nós pensarmos em jovens bem preparados para o futuro, tá? E saúde também. Nós não temos, quando eu falo ali em programas para cuidar de jovens em relação à questão de drogas e tudo mais, né? Também é uma questão de saúde, né? Nós precisamos ter jovens saudáveis, jovens que olhem, que entendam que a educação é um caminho importante, que O tenham esporte que também. o esporte, que busquem boa ocupação, né? Então, essas são questões que, enfim, são delicadas, né? Eu, na prática, posso dizer que venci através da educação, do olhar que eu tive lá atrás, e não só eu, como eu falei, vários amigos meus. Então, é sinal de que uma geração deu certo, e deu certo porque se tinha educação naquela época, né? Eu estou falando aí de 30, 25 anos atrás. Jadna, para a gente encerrar essa série de perguntas sobre as potencialidades e as problemáticas da cidade de Bombinhas, vamos falar de esporte? Já que a gente falou de Sim, juventude, vamos falar de sim, esporte. sim, Como é que você avalia o esporte e a valorização do esporte na cidade de sim. Bombinhas? Então, Débora, hoje eu vejo, a começar ali, né, pela liderança da pasta do esporte hoje, né? Ela é muito boa, nós temos um ótimo profissional hoje à frente da pasta do esporte em Bombinhas, que é o Everton, inclusive já foi meu professor, né, em academia e tudo mais, né? Eh, Nós temos atividades esportivas na cidade, acontece que existe muita apresentação de trabalho sem continuidade. E isso a gente escuta a comunidade falando, tá? Então, iniciou ali um programa de futebol, mas não teve andamento. Iniciou ali um programa de surf e não teve andamento. Então, falta essa permanência, né? Nós não temos hoje na cidade, fora das escolas, quadra poliesportiva, por exemplo, tá? Para que os jovens que já não estejam mais dentro da escola possam praticar esportes e tudo mais. Nós temos hoje na cidade profissionais que teriam que ter aí uma quadra para poder treinar, que dependem do espaço concedido por particulares, né? Nós não temos as escolas abertas para essas atividades de uma maneira programada e permanente, para que finais de semana, para que, enfim, as pessoas possam utilizar esses espaços e manter aí uma agenda e uma disciplina nessas atividades, nesses treinos, tá? Nossa, então Eu acho que isso aí tudo pode ser bem melhorado, né? Bem... com certeza. Não, e a gente fala, casa com aquilo que a gente estava falando da própria juventude, né, porque Uhum, se a criança e o adolescente ele não tem
uma oportunidade, né, de ter uma outra atividade como o esporte, Exato, ali num contraturno, para que ele ocupe, não só tenha, né, o desenvolvimento de uma atividade esportiva que tem suas N finalidades, né, seus N benefícios, exato, mas também afastar ele de outras atividades ociosas, né, exato, como as redes sociais, né, as exato, telas, exato, os jogos que estão aí, exato, viciando, né, também os nossos jovens, as nossas crianças, e as drogas, exatamente, né. exatamente. Então, assim, Uhum. uma coisa que casa com a outra, o gestor ele tem Exato, que ter um olhar especial, exato. né, um olhar que eu falo, assim, que é o olhar panorâmico mesmo, né, Isso, da cidade como um todo e suas potencialidades. isso. É bem isso, sabe, Débora? Eu digo assim, ó, tem que se preocupar menos em eh, propaganda e mais em efetividade. Quando a gente fala em esporte, as pessoas não começam para fazer o esporte uma semana, um mês. Elas precisam de uma assistência por anos para conseguir tanto se manter fixos naquele movimento, né? Motivados para aquilo, porque vão ver ali uma expectativa de sucesso, né? Eh, como para não desistir mesmo, sabe? Então é isso, tem que ter permanência as coisas, mas para isso tem que ter planejamento, tem que se levar a sério. Nós temos muitos grupos na cidade se dedicando hoje a, a oferecer esporte de maneira gratuita e particular. Eu tenho conhecimento de algumas pessoas na cidade que se dedicam ao esporte de maneira gratuita, tá? E que vieram a receber alguma atenção agora nesse ano de eleição. Essa é a realidade. Jadna falando verdades aqui para o Café com Exato, Política. exato. É bem isso. Jadna, a gente encerra então esse ciclo de perguntas sobre as potencialidades e as problemáticas da cidade de Bombinhas, e agora nós vamos, né, falar sobre, a gente fala que é o nosso café com política de verdade, né, quando a gente fala da conversa de bastidor, para falar um pouquinho de como está a política em Bombinhas. Esse ano da eleição é um ano que a população, Jadna, eu acho que ainda não se ligou que é ano de eleição, Sim, né? Vai se ligar quando começar de fato, né, o carro estiver na rua, né, o sim. povo estiver na rua com suas bandeiras, mas é importante que a gente faça esse trabalho prévio para que a população tenha conhecimento sobre, né, os pré-candidatos. Claro. Como é que está hoje? Como é que o Novo se formou na cidade de Bombinhas? Como é que Uhum, formou essa chapa, né? Que uhum. pela primeira vez eu estou vendo aqui uma chapa já formada antes da convenção, né? Exato, Como é que o Novo em Bombinhas chegou nessa formação, o Jadna e o Diego? certo. Em primeiro lugar, em razão aí de um propósito muito claro, tanto meu como do Diego, como de todos os nossos filiados do partido, que hoje nós estamos aí no número de 60 filiados, tá? Nossa. Nós iniciamos esse movimento ali em 2022, como eu disse antes, eu me filiei ao Partido Novo, até então não existia na cidade de Bombinhas comissão provisória do partido. Nós tínhamos ali alguns filiados, entre eles o Diego, e a partir dali, fins de 2022, início de 2023, passou a vir filiados para o partido através aí de um movimento de manifestação para fundar esse partido na cidade. Em maio de 2023, eu lancei a minha pré-candidatura como pré-candidata a prefeita de Bombinhas, e a partir de então a gente teve ali 2 reuniões, formou a comissão provisória e, enfim, construímos esse grupo, com base nesse propósito de trazer para a cidade uma política séria, que pensasse numa gestão de resultados, numa gestão eficiente, né, Débora? E, em razão disso, Débora, nós decidimos que iríamos lançar chapa pura, tá? Por Por quê? quê, né? Porque, assim, chapa pura geralmente até assusta um pouco, porque não Sim, é tão comum. sim, assusta, é desafiador, né, mas é o que pode resolver. Por quê? Porque nós, não estamos dispostos, Débora, a nenhum tipo de toma lá da cá, nenhum tipo de negociação, nenhum tipo de movimento que não seja benéfico para a sociedade e que possa impedir que o projeto do novo seja aplicado, se nós vencermos as eleições. Então, essa postura começa desde agora, tá? Quando nós falamos em coligação, nós falamos em troca de em
troca de favores, nós falamos em lotear a prefeitura já antes de vencer a eleição com secretariado, com direção, com isso, com aquilo, tá? Então, veja, nós não queremos isso. Nós temos aí uma, né, como ideia, ter ao nosso lado, nessa administração, pessoas técnicas nas secretarias e nas direções. Enfim, realmente é isso, e qualquer coisa que possa impedir isso não é produtivo para nós, entendeu? E para o nosso grupo. O Novo vem dialogando também com outros partidos, não uma forma de coligação para formar a chapa, mas Uhum. no diálogo, né, saudável para mostrar o projeto de vocês também, para que eles possam talvez estar Sim, junto com vocês sim, nesse sim, projeto? nós já conversamos com algumas pessoas que nos procuraram com a intenção de coligação e dissemos para essas pessoas qual é o nosso projeto e mostramos para essas pessoas a incompatibilidade do nosso projeto com essa proposta de coligação. E com a atual gestão também? Vocês são totalmente oposição à atual Não, gestão? nós somos totalmente oposição. Com a atual gestão, nós não conversamos e nem vamos conversar. Jadina, muito obrigada pela sua participação aqui no Café com Política. Nós chegamos ao final da nossa entrevista. Sim. Quero te agradecer a você, ao Diego que veio aqui também, que está Uhum. conosco aqui nos estúdios. Muito obrigada. O Lance Itapema, desde já, né, como faz com todos os pré-candidatos, deseja sucesso. E eu deixo o microfone aberto para que você possa Sim. fazer suas considerações finais para o público que está em casa, para as pessoas Certo, que estão assistindo. certo, Débora. Primeiro, obrigada pelo espaço mais uma vez, tá? A você, ao Lance Itapema, toda a tua equipe, tá? E é isso, estou me despedindo aí da segunda entrevista. Quero agradecer muito a atenção de todos vocês, quero agradecer o meu pré-candidato a vice-prefeito, Diego, que está aqui conosco, a todos os nossos filiados, e vamos continuar trabalhando, que com certeza nós conquistaremos aí o melhor para o nosso município. Certo, obrigada, Jadna. E a você também que está em casa ou no trabalho nos assistindo, ou que vai assistir essa entrevista logo mais, obrigada pela sua audiência e continue ligado aqui no Lance Itapema através das nossas redes sociais ou no nosso site www.lanceitapema.com.br, um site com quase 1 milhão de acessos aqui na nossa cidade, na nossa região. Muito obrigada e até a próxima terça-feira. Tchau, tchau.